A casa estava cheia de lembranças. Mas, para alguém, ela era apenas um peso. Uma decisão foi tomada em um momento de desespero. Uma mãe, angustiada, olhou para o lar que havia construído e decidiu vender a casa do filho. O que leva alguém a tomar essa decisão? Naquela tarde chuvosa, o som da chuva batendo no telhado parecia um eco das memórias que ainda pairavam no ar. Risos de infância, comemorações e até lágrimas de desentendimentos, tudo coexistia entre aquelas paredes. No entanto, a pressão da vida cotidiana e os problemas financeiros a empurraram para um caminho sombrio. A ideia de vender não vinha de um desejo de abandonar, mas de uma necessidade profunda, quase desesperada. Quem já passou por isso sabe como a vida pode se tornar um turbilhão. A mãe se sentia sufocada, sem alternativas, e a saída que parecia mais viável se transformou em uma dor imensurável. Ela acreditava que, ao abrir mão da casa, poderia dar ao filho uma oportunidade de recomeçar, um espaço para crescer longe das dificuldades. Porém, o que ela não sabia era o impacto que essa decisão teria sobre os dois. Quando o filho descobriu, a reação foi de choque e dor. A casa não era apenas um teto. Era um símbolo, um pilar de suas vidas juntos. A relação entre mãe e filho, antes cheia de carinho, se tornou uma rede de desentendimentos e mágoas. Ele se sentiu traído, abandonado em um momento que esperava a proteção. A tristeza pairava no ar, como uma nuvem densa, sufocando qualquer tentativa de diálogo. Quem já se sentiu assim entende que, em momentos de crise, a comunicação pode se perder. Cada conversa se tornava um campo de batalha. As palavras, uma armadilha. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Ambos se afastaram, construindo paredes invisíveis entre si. A casa havia sido vendida, mas o que era realmente perdido? O lar, as memórias, a confiança? Um eco de um passado que não poderia ser recuperado. Enquanto isso, a vida seguiu. O filho aprendeu a se adaptar, a encontrar novos caminhos. Mas a ferida nunca cicatrizou completamente. E, após uma década, o destino trouxe à tona uma reviravolta inesperada. Uma carta, um papel que poderia mudar tudo. O que será que essas palavras revelariam? E, principalmente, como isso afetaria a relação entre eles? O que acontece quando o peso do passado se encontra com o desejo de um novo começo? Continuamos na próxima parte. A porta se abriu, e a realidade caiu como uma bomba. Essa pessoa, que sempre acreditou estar em plena harmonia com sua família, se viu diante de uma verdade devastadora. Anos de ausência, lembranças de uma infância despreocupada, agora se desmoronavam em uma única informação: da casa onde cresceu não era mais sua. O olhar fixo no papel amarelado que revelava a venda. O coração disparou. Como alguém poderia fazer isso? Como poderia tomar uma decisão tão drástica sem nem ao menos consultar quem mais importava? As perguntas ecoaram em sua mente, cada uma mais dolorosa que a anterior. A traição não era apenas uma palavra vazia, tornou-se uma cicatriz pulsante em seu peito. Uma raiva avassaladora se apoderou de seus sentimentos. Raiva da mãe, que entregou seu lar a outra pessoa. Raiva do namorado, que se aproveitou da vulnerabilidade dela. Raiva de si mesmo, por ter sido tão ingênuo a ponto de não perceber os sinais. O mundo parecia desmoronar ao redor, e o que era uma vida tranquila se transformou em um emaranhado de emoções conflitantes. A dor da traição é uma sombra que se estende, obscurecendo a luz dos momentos felizes. A confiança, construída com tanto esforço, estava em ruínas. Como lidar com isso? A mente fervilhava, buscando respostas. A ira queria gritar, mas uma voz interior sussurrava. Se a raiva não fosse enfrentada, ela se tornaria um peso insuportável. E se a comunicação fosse a chave? Um diálogo aberto, onde a dor pudesse ser compartilhada. A raiva poderia ser transformada, talvez, em compreensão. Essa pessoa se perguntava se ela seria capaz de perdoar. A ideia do perdão parecia distante, quase irreal. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de viver consumido por esse ressentimento parecia ainda mais insuportável. Era um dilema. Uma escolha entre seguir em frente ou ficar preso em um ciclo de mágoa. Muitas vezes, quem passa por isso se vê em um labirinto emocional, sem saber qual caminho tomar. As feridas não cicatrizam sozinhas, é preciso coragem para enfrentá-las.
E o que a voz interior dizia? Que a cura começa na comunicação. Que talvez esse encontro doloroso pudesse ser a oportunidade de reconstruir um fio de esperança em meio ao caos. Mas, como dar o primeiro passo? Essa pessoa sabia que a resposta estava mais próxima do que parecia. Uma conversa sincera poderia abrir portas fechadas há muito tempo. Mas isso demandaria vulnerabilidade. Estaria ela disposta a se expor? A história estava longe de acabar. A verdade ainda aguardava para ser desvendada. A sala estava em silêncio. O peso do passado pairava no ar. Essa pessoa olhou nos olhos da mãe, repleta de dor, e perguntou: por que você fez isso? O coração dela acelerou. Era a pergunta que temia. Ela respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. O olhar dela se desviou, e em um instante, a verdade começou a emergir. Eu não sabia o que fazer, confessou, a voz trêmula. Era uma situação desesperadora. Eu precisava de dinheiro e ele. Ele era tudo o que eu tinha na época. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto da mãe, mas ela se esforçou para manter a compostura. Era mais do que dinheiro. Era sobrevivência. Mas era minha casa, retrucou essa pessoa, a voz embargada. O choque ainda a percorreu, como uma onda fria. Você poderia ter me pedido ajuda, poderia ter falado comigo. A falta de comunicação entre eles era palpável, como um muro invisível que apenas crescia. Algo que poderia ter sido resolvido com diálogo se transformou em um abismo intransponível. A mãe, em meio ao desespero, sentiu um peso enorme em seu peito. Eu não queria te magoar. Eu pensei que estava fazendo o melhor. Não entendia que você também tinha seus sonhos. Ela falava agora com a voz quase inaudível. Eu só queria que você tivesse uma vida melhor. Cada palavra saía carregada de arrependimento, mas a incompreensão ainda pairava entre eles. A pessoa balançou a cabeça, ainda sem acreditar. E se você tivesse me contado? Poderíamos ter encontrado uma solução juntos. O questionamento ressoava, um eco de oportunidades perdidas. O silêncio voltou a reinar, enquanto a realidade se impunha. A ferida estava aberta, e o desespero que a envolvia indicava que a dor não era apenas dela, mas de ambos. Ninguém sabia como voltar atrás. A vida havia mudado tanto, e agora havia um papel que simbolizava tudo o que foi perdido. Um simples pedaço de papel que continha o peso de promessas não cumpridas e sonhos desfeitos. O que fazer agora? Poderiam encontrar um caminho de volta à verdade perdida? Ou estavam condenados a viver com a mágoa para sempre? E se você está gostando dessa história, se inscreva no canal porque a transformação está só começando. Nada pode se comparar ao momento em que um amor do passado ressurge, trazendo à tona dores adormecidas. Essa pessoa, após anos de distância, retorna àquele lugar carregado de memórias. Olhando ao redor, o coração acelera. Parecia que o tempo não havia passado, mas agora, tudo é diferente. O que deveria ser um reencontro feliz se transforma rapidamente em um turbilhão de emoções. O namorado, uma figura enigmática, observa com atenção. Ele percebe a confusão nos olhos de quem sempre foi amado, mas também nota a sombra de uma traição silenciosa. Não é apenas um retorno, é um desafio. Ele se pergunta: e até onde vai o amor? Pode um coração se reerguer quando as bases foram abaladas? A velha casa, agora cheia de estranhas lembranças, parece gritar por respostas. Enquanto os dois compartilham histórias e risadas, o namorado sente um nó no peito. O passado não foi esquecido. Aquela venda, aquela decisão cruel de alguém que deveria ter protegido. O que viria a ser um momento de reencontro faz seu coração questionar a lealdade da pessoa amada. O amor que deveria ser inabalável agora carrega uma carga pesada de desconfiança. Ele se lembra dos momentos em que essa pessoa falava com esperança sobre o futuro, os sonhos construídos a partir de uma casa que um dia foi seu lar. E agora, tudo isso lhe parece uma ilusão. O silêncio entre eles grita mais alto do que palavras. O namorado sente que a confiança foi dilacerada, mas a pergunta persiste: é possível continuar quando as fundações são tão frágeis? Um silêncio profundo paira no ar, enquanto a pessoa se debate entre o desejo de entender e a necessidade de se proteger. Há um papel em sua mão, um documento que representa a traição, a venda, a dor.
Ele hesita, pois sabe que revelar isso pode mudar tudo. Uma escolha simples, mas carregada de consequências. E quando finalmente a verdade se dissolve no ar, o ambiente se torna eletricidade pura. Os olhares se cruzam, e a tensão é palpável. O que ele fará? Entregar o documento e romper de vez esses laços ou buscar o perdão e a comunicação, na esperança de reconstruir o que foi perdido? A resposta está prestes a ser revelada. O futuro deles depende de uma simples decisão. O que essa pessoa escolherá? Em momentos assim, a linha entre amor e dor se torna tênue, desafiando a própria essência do que significa amar. E a única certeza é que o amor verdadeiro exige coragem. Afinal, até onde você iria por amor? A verdade pode ferir. Essa frase ecoava na mente daquela pessoa enquanto se aproximava da porta. Mãos trêmulas, batimentos acelerados. Era hora de enfrentar o que estava escondido por tanto tempo. A ansiedade pulsava, como uma corrente elétrica percorrendo seu corpo. Ele sabia que as respostas que buscava não seriam fáceis. Ao entrar, a atmosfera era tensa. O ambiente familiar, agora repleto de memórias e sombras, parecia observar. A mãe, com um olhar distante, parecia esperar esse momento. Ele respirou fundo, tentando controlar a inquietação. O silêncio se instalou, pesado como um manto. Era o momento de quebrar a barreira do não dito. Precisamos conversar, ele começou, a voz saindo entrecortada. O peso das palavras pesava sobre eles, como se o ar estivesse carregado de promessas quebradas e segredos inconfessáveis. Mãe e filho, dois mundos colidindo em busca de um entendimento. Por que você fez isso? Por que vendeu nossa casa? As palavras saíram rapidamente, quase como um grito contido. Ela hesitou, os olhos se encheram de lágrimas. Eu pensei que era o melhor e a voz dela falhou. As justificativas se perderam em um labirinto de emoções. O filho, com o coração pesado, sentia cada palavra como um soco no estômago. Ele se lembrava do lar, das risadas, das memórias construídas. Como alguém poderia abrir mão de tudo isso? O silêncio voltou, agora mais profundo, mais insuportável. O que estava em jogo era mais do que uma casa, era a confiança, a relação que havia sido desmoronada. Você tinha que ter me contado, ele quase gritou, a frustração transbordando. Eu merecia saber a verdade. Muitos que passam por isso conhecem a dor da traição, mesmo que indireta. O desespero de não entender as decisões de quem amam. O peso do silêncio que, por vezes, pesa mais que a verdade. Ela olhou para ele, e naquele momento, os olhos dela refletiram uma dor profunda, um arrependimento genuíno. Eu estava com medo. Medo do que você pensaria, ela murmurou, como se tentasse justificar o injustificável. O filho sentiu uma onda de compaixão misturada com a raiva. Era difícil. Ele queria gritar, mas a verdade também trazia clareza. O perdão, no entanto, não é algo que se concede facilmente. A comunicação, essa ponte tão necessária, estava sendo construída ali, tijolo por tijolo. Mas como reconstruir algo que foi destruído? Olhares se cruzaram, e entre eles, um abismo de emoções. O que aconteceria agora? Ele poderia perdoar? A conversa estava apenas começando, mas as respostas estavam mais longe do que ele poderia imaginar. A verdade poderia ser dolorosa, mas o diálogo poderia ser a chave para a cura. A expectativa pairava no ar, a pergunta permanecia. Até onde você iria para entender e perdoar? A vida é cheia de segredos, e alguns deles podem destruir tudo o que construímos. Quando essa pessoa recebeu a notícia de que a casa que sempre considerou seu lar havia sido vendida, um turbilhão de emoções tomou conta dela. A dor da traição reverberou em cada canto daquela casa, cada parede parecia guardar uma memória, uma promessa quebrada. Anos se passaram, mas a ferida nunca cicatrizou completamente. Agora, um envelope envelhecido aparece. Algo estava escondido dentro, algo que poderia mudar tudo. O coração acelera. Essa pessoa não havia pensado mais na casa, até receber uma ligação inesperada, um convite para uma reunião. A curiosidade mistura-se com a desconfiança. O que poderia ser tão importante? No encontro, essa pessoa encontra alguém que carrega o passado nos olhos. O outro revela um papel amarelado, quase desbotado, mas com letras legíveis.
O conteúdo. Um segredo que ninguém nunca esperava. Era uma carta, escrita anos atrás, onde se falava de promessas, sonhos, principalmente, de escolhas que moldaram vidas. Essas palavras trazem à tona os fantasmas de um passado que essa pessoa acreditava ter enterrado. O que parecia ser um simples ato de venda se transforma em um labirinto de sentimentos. A traição da mãe, o amor do namorado que se foi, e agora, esse papel que ressurge como um fantasma. A surpresa é avassaladora. Essa pessoa percebe que o que parecia ser um ato de amor, na verdade, era uma tentativa de livrar-se dos próprios medos. O que mais estava escondido? O que mais poderia vir à tona? A tensão no ar é palpável. Cada revelação ecoa como um trovão em um céu ensolarado. Essa pessoa sente o peso da culpa, da raiva e da tristeza. Mas, ao mesmo tempo, uma nova luz começa a brilhar. O perdão aparece como uma possibilidade, uma escolha que pode libertá-la de todas as correntes do passado. E nessa montanha-russa emocional, a comunicação se torna a chave para a cura. Será que essa pessoa conseguirá enfrentar os segredos de frente? Conseguirá dialogar, perdoar e, quem sabe, reconstruir o que foi perdido? O peso do passado ainda está presente, mas a esperança de um futuro melhor chama com força. E o que mais está por vir? As respostas podem estar mais perto do que se imagina. Era uma manhã comum, mas para essa pessoa, tudo mudaria em um instante. A luz entrava pela janela, iluminando um canto empoeirado da sala. Era ali que estavam guardados os documentos antigos, restos de uma vida que parecia distante. Curioso, ele decidiu investigar. Ao abrir a caixa, um peso inexplicável se formou em seu peito. Eram papéis amarelados, fotos desbotadas e cartas de um tempo que ele preferia esquecer. Mas havia algo ali, alguma coisa que chamava sua atenção. Com mãos trêmulas, começou a folhear os documentos. À medida que os minutos passavam, a atmosfera na sala mudava. O cheiro de papel velho misturava-se com a tensão no ar. Um documento específico fez seu coração disparar. Era um contrato de venda. Sua casa. A casa onde tantas memórias estavam guardadas. E ao lado, uma assinatura familiar. Um labirinto de emoções começou a se formar. Desconfiança se espalhou como uma sombra. Como sua mãe poderia ter tomado tal decisão? Vender a casa sem lhe contar? O que mais ele não sabia? Essas perguntas ecoavam em sua mente, como um mantra inquieto. Ele se lembrava das conversas que não teve. Das desavenças que os afastaram. Um eco de palavras não ditas preenchia o espaço entre eles. A cada folha que passava, mais fragmentos de seu passado surgiam, revelando verdades que ele nunca imaginou confrontar. E ali, entre os documentos, encontrou uma carta. As palavras pareciam ter sido escritas há uma eternidade, mas a dor ainda estava fresca. A letra era de sua mãe, um desabafo de amor e arrependimento. Perdão é difícil, ela dizia. Mas é necessário. Aquela frase ressoou em sua mente, como um chamado. O que fazer com tudo isso? A confiança estava abalada, e agora ele se via diante de um dilema. Perdoar ou manter-se distante? Confrontar ou silenciar? O peso do passado se tornava cada vez mais difícil de suportar. E enquanto ele se perdia em pensamentos, uma nova certeza se formava: as histórias que aqueles papéis contavam eram mais do que simples registros. Eram vozes do passado, ecos de uma relação marcada pela falta de comunicação. Seria possível reconstruir o que se perdeu? Ou seria mais fácil deixar tudo para trás? O que ele faria a seguir definiria o caminho para o futuro. A questão pairava no ar, como um fardo. E a resposta estava mais próxima do que ele imaginava. Mas ele precisava decidir. O próximo passo dependia dele. Ninguém é perfeito. Essa frase ecoava na mente de alguém enquanto contemplava as sombras do passado. A luz do sol entrava pela janela, iluminando um canto daquela casa que um dia foi cheia de risadas e amor. Mas agora, cada canto trazia uma lembrança dolorosa. A mãe, com os olhos marejados, olhava para seu filho. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Eu fiz o que achei que era melhor, ela disse, tentando justificar suas escolhas. Suas mãos tremiam, e a hesitação em sua voz revelava a fragilidade de sua posição. Eu achava que ele
Que você precisaria de segurança. Que eu estava ajudando. Mas suas palavras pareciam flutuar no ar, sem encontrar um lugar. Era como se os ecos do passado a interrompessem, a lembrança do choro do filho quando soube da venda. Ele respirou fundo, os sentimentos se aglomeravam dentro dele. A mágoa lutava contra a razão. Muitos podem entender essa batalha interna. O amor de uma mãe, mesmo quando distorcido por decisões tomadas em momentos difíceis, é algo que pesa no coração. Mas a dor ainda estava ali, pulsante, como uma ferida aberta que não cicatriza. Perdoar parecia uma montanha intransponível. Como você pôde? Ele murmurou, a voz embargada. A culpa deslizou sobre a expressão dela, como uma nuvem escura. Eu queria fazer o certo, ela respondeu, a sinceridade em seus olhos se misturando com a angústia. As palavras dela eram um fio de esperança, mas a ferida era profunda. O que acontece quando quem amamos comete um erro? A comunicação havia se quebrado entre eles. Uma barreira invisível se ergueu, alimentada por segredos e mágoas. O perdão estava distante, como uma miragem em um deserto árido. Ambos sabiam que essa conversa era necessária, mas os medos se entrelaçavam, criando um labirinto de emoções. A vida segue, trazendo novas oportunidades, mas as cicatrizes do passado não desaparecem facilmente. Você realmente acredita que pode mudar? Ele perguntou, a dúvida dançando em seu olhar. O silêncio era pesado, mas o desejo de entender e de recomeçar pairava no ar. Havia uma tênue esperança de que as palavras certas pudessem desfazer os nós que prenderam suas almas por tanto tempo. Mas, para isso, era preciso coragem. O caminho do perdão exigia mais do que apenas palavras. Era um ato de amor, um recomeço. E nesse momento, a mãe e o filho estavam à beira de uma escolha, seguir em frente ou deixar que o passado os definisse. Se você acredita em recomeços, deixe seu like agora. O silêncio era ensurdecedor. Ele se sentia no meio de uma tempestade, mas o céu estava claro. Essa pessoa olhou para o lado, tentando decifrar as expressões dela. O olhar distante, os pensamentos em um lugar que ele não conseguia alcançar. A tensão era palpável. O que havia acontecido? A conversa que ele desejava ter estava presa em sua garganta. Alguma coisa não estava certa. Era como se um muro tivesse sido erguido entre eles. Ele lembrava dos momentos em que se sentia à vontade, onde cada palavra fluía naturalmente. Mas agora, havia algo sombrio pairando no ar. Ele sabia que o amor poderia ser doloroso, mas não tinha ideia do quanto. Muitos diriam que o amor era um mar calmo, mas essa pessoa conhecia a verdade. O amor também era um campo de batalha, e a insegurança era a sua inimiga mais cruel. Ele tentava entender, tentar se aproximar, mas havia algo que ele não conseguia identificar. O olhar dela o deixava inquieto. Havia um peso em suas palavras, uma hesitação que ele nunca tinha visto antes. A cada dia que passava, ele notava as pequenas mudanças, a maneira como ela sorria, as conversas que se tornavam monólogos. Ele queria questionar, mas o medo de infligir mais dor o mantinha em silêncio. A insegurança se transformava em dúvida. Ele se perguntava o que havia mudado. Havia algo que ele não sabia? A casa que um dia foi o lar deles agora estava repleta de sombras e segredos. Ele decidiu que era hora de agir. Precisava encontrar uma maneira de abrir os canais de comunicação. Mas como? O que dizer sem parecer acusador? A ideia de que ela pudesse estar escondendo algo o atormentava. O que ele faria se descobrisse a verdade? Uma conversa sincera poderia ser o primeiro passo, mas a ansiedade o paralisava. O amor, que um dia foi uma fonte de alegria, agora parecia um fardo. Ele não queria perder o que tinham construído juntos, mas a dúvida era uma erva daninha que crescia em seu coração. O medo da rejeição e a insegurança em relação ao futuro o deixavam à beira da desistência. Mas ele sabia que o perdão e a comunicação eram essenciais. Ele respirou fundo, preparado para o que estava por vir. Se o amor valia a pena, o risco deveria ser enfrentado. Afinal, todos merecem uma segunda chance. E com isso em mente, ele se virou para ela, pronto para enfrentar a tempestade, sem saber que as ondas do passado estavam prestes a quebrar sobre eles. E assim, o giro do destino se aproximava. Uma conversa. Um segredo. Uma revelação.
O que ele descobriria poderia mudar tudo. Você me vendeu. Essas palavras ecoaram na sala, como um trovão em um céu claro. A tensão no ar era palpável. Essa pessoa, que antes via a mãe como uma figura inabalável, agora a encarava com a chama da frustração nos olhos. O papel que segurava nas mãos tremia, mas a determinação era clara. A venda da casa não era apenas uma transação, era um pacto quebrado, um lar abandonado. A mãe, com o olhar perdido, tentava encontrar as palavras certas. Mas o que poderia justificar uma decisão tão dolorosa? O silêncio se arrastava, criando um abismo entre eles. Eu não sabia que você ficaria tão magoado, ela finalmente sussurrou, mas isso só inflamou a raiva dentro dele. Como alguém poderia não perceber a profundidade da dor causada por uma escolha tão drástica? Você não pensou em mim. Em como eu me sentiria. Em como eu me sentia. As palavras saíam em uma torrente. Cada uma delas era uma ferida aberta, um grito silencioso por compreensão. A frustração não era apenas pela casa, mas pela traição do que um lar deveria representar. Para muitos, comprar uma casa não é apenas um ato financeiro, é um símbolo de segurança, de amor. E aquela segurança havia sido arrancada. Eu fiz isso para o seu bem, a mãe respondeu, mas a justificativa soava vazia. O que poderia ser bom em destruir a confiança de um filho? Muitas vezes, as boas intenções não são suficientes para curar feridas. A verdade que ela tentava esconder apenas aumentava a distância. Ele queria entender, mas as explicações pareciam insuficientes. Você se esqueceu de quem eu era, ele disparou, o coração pesado de emoções. O embate emocional tornava-se mais intenso. O sonho de um lar destruído, agora era uma lembrança dolorosa que atormentava a cada canto daquela conversa. O que era um conflito familiar se transformava em uma batalha por respeito, por dignidade. Se você soubesse o que eu passei, a mãe murmurou, mas a frase ficou pendurada no ar, sem conclusão. O que poderia justificar o sacrifício da confiança? Alguém que se vê perdido quer respostas, mas o que fazer quando a verdade é tão difícil de aceitar? E assim, entre lágrimas e desentendimentos, uma pergunta pairou: o perdão pode realmente curar? Essa pessoa sabia que o caminho seria longo, mas a esperança de reconciliação acendia uma luz tênue no horizonte. Porque, à medida que um novo capítulo se inicia, a verdade pode ser o primeiro passo para a libertação. O silêncio pesava no ar. Essa pessoa olhava para o telefone, esperando uma mensagem que nunca chegava. Os risos que costumavam ecoar na sala agora eram apenas ecos distantes. O relacionamento, antes vibrante, começava a se desvanecer em desconfianças. O que aconteceu? O amor deles estava se despedaçando, e a verdade parecia um labirinto sem saída. Muitas vezes, as pequenas mentiras se acumulam, formando uma muralha invisível entre duas almas. Alguém que ama profundamente pode se perder na dúvida, na incerteza. As conversas que antes eram repletas de sonhos e promessas agora se transformavam em diálogos frios e distantes. O que deveria ser um abrigo tornou-se um campo de batalha. Essa pessoa se lembrava de momentos memoráveis, de promessas feitas sob a luz das estrelas, mas agora tudo parecia uma ilusão. O peso das palavras não ditas e das verdades ocultas pesava em seu coração. As noites eram longas, e a mente não parava de voltar ao mesmo lugar, nas promessas quebradas, na falta de comunicação. A confiança, esse tecido delicado, havia sido rasgado. O amor estava sendo testado, e a dor era palpável. Algo faltava, e essa pessoa sabia disso. As inseguranças surgiam como sombras, e cada pequeno gesto, uma nova ofensa. A mente se tornava um turbilhão de perguntas sem resposta. Será que poderiam superar isso? Será que o amor era forte o suficiente para suportar o peso das mentiras? E então, em um momento de fraqueza, essa pessoa decidiu confrontar a verdade. Não seria fácil, mas precisava. O perdão e a comunicação seriam a chave para abrir as portas que estavam se fechando. Era preciso encarar a dor, falar sobre os sentimentos, as frustrações. O coração pulsava acelerado, cheio de medo, mas também de esperança. Pode o amor sobreviver à dor? Essa pergunta ecoava em sua mente, como um mantra. O desejo de entender e ser compreendido crescia mais a cada instante. A partir daí, o futuro parecia incerto, mas havia uma oportunidade.
Uma chance de reconstruir, de reescrever a história. Contudo, tudo dependia de um passo. Um gesto simples, mas carregado de significado. Agora, essa pessoa estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo. O que viria a seguir? A resposta para essa pergunta poderia determinar o destino do amor que ainda lutava para sobreviver. Um dia de sol radiante, atmosfera leve. Essa pessoa caminha distraída por um antigo mercado de pulgas, cercada por objetos esquecidos e histórias não contadas. Entre quadros empoeirados e livros desgastados, ela se depara com algo que faz seu coração disparar. Um pedaço de papel amarelado, quase perdido entre o caos. O olhar curioso a leva a pegá-lo, e ao desenrolar, o que encontra é um relato que mudará sua vida para sempre. As palavras escritas ali parecem ecoar em sua mente. Um segredo guardado por anos, algo que nunca deveria ter sido revelado. A cada frase, a tensão aumenta. Uma combinação de sentimentos, raiva, tristeza, confusão. Aqueles que passam por isso sabem que as revelações têm o poder de destruir ou transformar. Não há como voltar atrás. O papel traz à tona um momento crucial, uma verdade sombria que faz tudo parecer mais claro, mas ao mesmo tempo, mais doloroso. Essa pessoa sente um golpe no estômago. Uma traição, uma escolha feita sem consideração. O desenrolar da história revela que a venda da casa, o lar, não foi apenas uma transação financeira. Era um ato de desespero, de amor conturbado. O vínculo entre mãe e filho, já fragilizado, agora parece que se despedaça. As emoções vêm à tona. Ela se lembra de momentos felizes, dos risos compartilhados, dos sonhos construídos. Mas agora, as lembranças são manchadas por uma traição que nunca esperou. O que esse papel realmente significa? O peso da verdade é insuportável. Essa pessoa hesita, sentindo o chão tremer sob seus pés. A descoberta não é apenas sobre o passado, mas sobre o presente. Enquanto absorve a revelação, a dor surge como um mar revolto. A necessidade de entender é urgente. As perguntas rondam sua mente. Por quê? Como pôde acontecer? Muitos se encontram nessa encruzilhada, onde as palavras não ditas se tornam armas. E a resposta pode estar no perdão, na comunicação que nunca ocorreu. Mas, há algo mais. Algo que pode transformar essa situação devastadora. Uma chance de reconstruir. Será que o amor pode superar a traição? O que vem a seguir? Essa pessoa se vê diante de uma escolha, se permanecer presa à dor ou correr o risco de se libertar. Nesse momento, tudo muda. O que será que essa pessoa decidirá? O futuro aguarda, mas o caminho é incerto. A tensão está no ar. A história não termina aqui. Ela estava cercada por 4 paredes que pareciam se fechar a cada instante, como se o ar estivesse sendo retirado de seus pulmões. A sala, uma vez cheia de risadas e memórias, agora ressoava um silêncio insuportável. Essa pessoa, que tantas vezes havia sido a fortaleza de outros, agora se via em um abismo sem fundo. Os dias tinham se transformado em uma espiral de desespero. Cada canto da casa lembrava momentos que ela tentava apagar, mas não conseguia. O telefone não tocava mais, as visitas se tornaram raras. Essa solidão a consumia, e com ela, a dúvida que a perseguia: e o que eu fiz? O peso da decisão do passado, uma venda precipitada, um ato desesperado, lhe esmagava o peito. O olhar de desapontamento que ela imaginara ver ao voltar, agora a torturava. Era um pesadelo que não terminava. Uma tempestade de emoções a inundava. Medo, culpa, tristeza. Havia feito o que achou ser o melhor para o filho, mas agora percebia que havia rasgado uma parte fundamental da vida de ambos. Como seria possível reconstruir o que foi perdido em um estalar de dedos? Ela olhava para a janela, onde os últimos raios de sol iluminavam a rua. Lembranças de risos, conversas, e planos para o futuro se misturavam ao cenário. Era um sonho que desmoronava. Por que não conseguiu ver o que estava acontecendo? Os sinais estavam lá, mas a cegueira da pressão a impediu de agir com clareza. Essa era a verdade, uma decisão impulsiva tomada em um momento de fraqueza. Como poderia se redimir disso? As lágrimas escorriam em seu rosto enquanto ela tentava encontrar coragem. O que eu farei agora? Pensava. A resposta parecia tão distante.
E se tudo o que ela tinha construído se desmoronasse novamente? Como enfrentar o filho, que agora era um homem, e ouvir o que tinha a dizer? O papel que ele segurava em suas mãos, simbolizando toda a dor, poderia destruir o pouco que restava. Era preciso encontrar uma saída. O caminho do perdão, não só para o filho, mas para si mesma. Essa pessoa sabia que a comunicação era a chave para a cura. Seria possível reconstruir os laços? Ela respirou fundo, sentindo o peso da incerteza. A vida a desafiava a dar um passo à frente, mesmo com medo. E agora, com o coração na mão, a pergunta a assombrava: conseguiria enfrentar a verdade e encontrar o perdão? A sala estava em silêncio, a tensão podia ser cortada com uma faca. Ele a olhava, com o coração apertado. A mulher que um dia foi a base de tudo, agora parecia tão distante. A dor nos olhos dela dizia mais que 1000 palavras. Ele se aproximou, hesitante, e sussurrou: você não precisa passar por isso sozinha. Ela olhou para ele, confusa. O passado recente pesava como uma sombra. Aquela casa que um dia foi lar estava agora imersa em memórias que ela tentava esquecer. Vender aquele lugar foi uma decisão difícil. Ela acreditava que estava fazendo o melhor para todos. Mas agora, com o filho distante anos-luz, a lealdade que antes parecia inabalável estava em jogo. Como você pode dizer isso? Você não sabe pelo que passei, ela respondeu, as lágrimas começando a brotar. A confusão dominava a mente dela. Era o amor que sentia pelo namorado e a culpa que carregava por ter vendido a casa do filho. E, ao mesmo tempo, a saudade do riso que costumava ecoar por aqueles corredores. Você precisa falar com ele, ele insistiu, mas a ideia parecia aterrorizante. O que ela diria? Como poderia explicar aquele ato que, embora parecesse o melhor, destruiu o elo mais precioso que tinha? E se ele nunca me perdoar? E se tudo estiver arruinado para sempre? O namorado deixou escapar um suspiro. Ele compreendia a devastação que aquela situação causava. Perdão não é apenas sobre o que se faz, mas sobre o que se sente. Você precisa se abrir para ele. A comunicação é a chave. Para que a conexão possa ser retomada, ela precisa ser sincera. Ela balançou a cabeça, lutando com a tempestade de emoções dentro de si. Acha que não tinha mais forças para enfrentar essa batalha. Mas no fundo, uma parte dela queria acreditar que ainda havia esperança. Que talvez a conversa pudesse resgatar algo que parecia perdido para sempre. Quem realmente se importa aqui? Ele perguntou, a voz suave, mas firme. A pergunta ecoou na cabeça dela, como um chamado à ação. Quais laços eram mais importantes? O que era realmente inquebrantável? A dúvida a consumia, mas algo dentro dela começava a se agitar. Poderia existir um caminho de volta? Uma chance de reconciliação? Ou tudo estava destinado a ser apenas dor e arrependimento? Com o coração acelerado, ela sabia que a hora da decisão estava próxima. O que ela escolheria? A resposta não estaria apenas em palavras, mas na coragem de se abrir. Afinal, as cicatrizes podem doer, mas são também a prova de que podemos curar. E com isso, a tristeza é apenas o começo de uma nova história. A porta rangeu ao ser aberta. O ar estava pesado, carregado de tensão. Essa pessoa entrou, os olhos brilhando de indignação. O confronto era inevitável. A verdade estava prestes a ser revelada. O que parecia ser um reencontro amistoso logo se tornaria um duelo emocional. Você precisa me explicar isso. A voz soou firme, mas o coração pulsava descontrolado. A cena era um espelho do passado. Lembranças dolorosas se aglomeravam na mente. Como poderia alguém tão próximo, ter tomado uma decisão tão drástica? Vender a casa, o lar repleto de memórias, tudo por um amor que não resistiu ao tempo. A mãe, por outro lado, estava paralisada. Ela sabia que a hora da verdade tinha chegado. Eu fiz o que era melhor na época, tentou justificar, mas as palavras não soaram como uma defesa. A raiva de quem escutava crescia a cada instante. Como poderia justificar uma traição tão profunda? Era mais do que uma casa. Era um pedaço da história de alguém, do seu mundo. Melhor para quem? Para você. Para ele? A raiva borbulhava, queimando as palavras na garganta.
O passado parecia um pesadelo, e agora, em um momento de vulnerabilidade, a verdade estava finalmente exposta. O silêncio no ar se tornava ensurdecedor. Você me vendeu por um sonho que não se concretizou. A acusação cortou o ambiente como uma faca afiada. Os olhos da mãe, antes cheios de lágrimas, agora refletiam um misto de culpa e defensiva. Era um embate entre amor e desilusão. O que antes era um laço inquebrantável agora se tornava um campo de batalha emocional. O clima pesou. As memórias, as dores, tudo se misturava em um turbilhão. Essa pessoa tinha cada razão para se sentir traída, mas o que aconteceria em seguida? A raiva poderia ser transformada em diálogo, ou seria apenas um ciclo de gritos e acusações? A verdade estava ali, mas o maior desafio ainda estava por vir. Dizer o que realmente sentia. Buscar o perdão. A comunicação poderia mudar tudo, mas até onde a raiva permitiria que isso acontecesse? Você não entende. Eu fui fraca, a mãe sussurrou, e a tensão aumentou. O relógio parecia ter parado. O que aconteceria agora? Retorno às feridas do passado ou um caminho em direção ao perdão? Me conta nos comentários, você já passou por algo assim? Você já parou para pensar no que realmente move as pessoas a tomarem decisões drásticas? Essa pessoa estava prestes a revelar um lado da história que muitos evitam encarar. Uma respiração profunda e um olhar carregado de emoções estavam prestes a mudar tudo. Ela começou a falar, e cada palavra parecia pesar toneladas. Naquele momento, a mãe não era apenas a vilã na narrativa, ela era uma mulher marcada pelo medo e pela responsabilidade. O que poucos sabiam era que a decisão de vender a casa do filho não havia sido fácil. Para ela, aquilo era o último recurso, uma tentativa desesperada de garantir que a família ainda tivesse algum futuro. Eu só queria o melhor para você, disse ela, com a voz embargada. Enquanto suas palavras ecoavam no ar, os sentimentos estavam à flor da pele. Era fácil criticar. Difícil era entender. A dor da mãe e a escolha que fez eram como sombras dançando na parede de um quarto escuro. Quem passa por situações assim sabe que o julgamento é muitas vezes apressado. E quando as emoções estão intensas, a comunicação se torna um campo minado. Ela se lembrou das noites em claro, pensando nas contas a pagar, nas promessas não cumpridas. A pressão era insuportável. Uma nova perspectiva emergia. Não se tratava apenas de uma venda, era sobre sobrevivência, sobre a luta de uma mãe em um mundo que muitas vezes não é gentil. Era a tentativa de manter a esperança acesa, mesmo quando o caminho parecia sombrio. A cada palavra, a atmosfera mudava. O filho ouvia, absorvendo cada detalhe, sua mente se abrindo para o que havia sido esquecido. O perdão não vinha só da boca para fora, estava se formando ali, naquele momento íntimo. Ele viu a fragilidade dela, e com isso, viu a fragilidade do próprio coração. Havia um peso que eu carregava, e eu não sabia como compartilhar, continuou ela, sem desviar o olhar. Era uma confissão genuína, envolta em lágrimas e amor. Essa pessoa começou a perceber que a comunicação poderia ser a ponte para a cura. Uma revelação poderosa estava prestes a acontecer, mas o tempo parecia correr contra eles. E enquanto as palavras se desenrolavam, uma pergunta pairava no ar: até onde você iria para proteger aqueles que ama? Naquele instante, ficou claro que a história ainda não havia terminado. A conexão estava se reconstruindo, e novas possibilidades começaram a surgir. Agora, resta saber, será que o perdão seria suficiente para restaurar tudo o que foi perdido? A vida é um labirinto, e às vezes, as escolhas que fazemos são paredes que só nos afastam do caminho que realmente desejamos. Essa pessoa, ao olhar pela janela de um café movimentado, sentia o peso de uma história não contada. A luz do dia iluminava rostos desconhecidos, mas em seu coração, havia uma sombra que não se dissipava. Quem sou eu agora? Essa pergunta ecoava em sua mente, como um mantra angustiante. Anos se passaram desde aquele dia fatídico. A casa, o lar que ele conheceu, se transformará em um símbolo de abandono. Ele havia sido descartado, não apenas materialmente, mas emocionalmente, e agora enfrentava a realidade de quem se tornará. As memórias da infância, dos risos e das brigas, eram como fotos amareladas guardadas em uma caixa. Mas o que restava? Ele havia se esforçado para esquecer, para seguir em frente, mas a vida não é assim.
As feridas invisíveis permanecem, e muitas vezes, se manifestam em perguntas sem respostas. O que aconteceu com a conexão que um dia teve? Com a relação que deveria ser inquebrável? A dor da traição ainda o acompanhava, mas agora, deveria ser hora de deixar isso para trás. O passado não tinha controle sobre seu futuro, não se ele escolhesse se libertar. Enquanto observava as pessoas passando, ele sentiu uma mistura de raiva e tristeza. O que o impedia de avançar? Era o rancor ou o medo de não ser aceito? Era hora de refletir sobre quem ele realmente era, além das cicatrizes. Mas as lembranças o prendiam em um ciclo vicioso. O desejo de entender e ser compreendido era palpável. Ele sabia que a jornada para se reencontrar passava pela aceitação. Perdão não era apenas para a mãe, nem para o namorado que ocupou seu lugar. O perdão precisava começar consigo mesmo. Precisava se libertar das correntes invisíveis que o mantinham preso ao passado. Comunicar-se, não apenas com os outros, mas com seu próprio eu. Era essencial para renovar as esperanças. E nesse chamado à mudança, ele percebeu que não estava sozinho. Muitas pessoas passaram pela mesma luta, buscando identidade e sentido em meio ao caos. A vida, afinal, é um ciclo de recomeços. O que parecia ser uma destruição poderia se transformar em um renascimento. Mas para isso, era necessário encarar o que doía e, finalmente, dizer: chega. O futuro estava à sua frente, mas ele tinha que dar o primeiro passo. E assim, com o coração acelerado e a mente cheia de decisões, ele se levantou. O que ele descobriria ao buscar essa resposta? O que o aguardava na próxima esquina do labirinto? A única certeza era que estava pronto para descobrir. A porta se fecha com um estalo forte. O eco ressoa na sala vazia. Essa pessoa observa a sombra do namorado se afastando, cada passo ecoando como um martelo no coração. O silêncio grita. Uma mistura de amor e dor preenche o ar. O que está acontecendo? Tudo parecia perfeito. Mas agora, há um abismo entre eles. Ele se volta e, por um instante, os olhares se cruzam. Há uma fragilidade palpável, como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. Mas, em vez de palavras, o que aparece é um vazio. Ele se afasta, e com ele, a esperança de um futuro juntos. E essa pessoa fica ali, paralisada. A mente fervilha com dilemas morais. Como é possível amar alguém e, ao mesmo tempo, sentir tanta dor? Nos anos que se passaram, ela tentou entender as escolhas feitas. A decisão de vender a casa, que um dia foi um lar repleto de memórias, se tornará uma ferida aberta. Era uma escolha que a levou a um caminho cheio de arrependimentos. O que leva uma mãe a tomar essa decisão? E o namorado, que agora se distanciava, havia se tornado uma parte dolorosa dessa história. Enquanto ele se afasta, tudo parece desmoronar. Essa pessoa se sente perdida e impotente. A imagem do passado a atormenta. O amor que um dia uniu os dois agora é apenas uma lembrança distante, enredada em mágoa e confusão. E o que fazer quando o amor se transforma em uma fonte de tristeza? Como superar os fantasmas que assombram o coração? A mente da pessoa é um turbilhão, onde a dor e o desejo de perdão se entrelaçam. Mas a dúvida permanece. É possível resgatar o que foi perdido? O que seria necessário para curar essa ferida? Olhando para o papel que agora representa tudo isso, a tristeza aperta ainda mais. Será que existe um caminho de volta? Os relógios parecem parar. O tempo se arrasta. Um pensamento persiste, e sem comunicação, sem diálogo, não há como avançar. O peso do silêncio é insuportável. O que se pode fazer quando o amor se torna um fardo? A pessoa sente que precisa de respostas. Mas, para isso, é preciso coragem. A verdade é dura e crua. Às vezes, é necessário enfrentar a dor para que o perdão possa surgir. Mas, como dar o primeiro passo se o medo do que está por vir é paralisante? E assim, essa pessoa continua a olhar para a porta, esperando que um dia, quem sabe, as palavras possam fluir novamente. Um instante se passa, e a pergunta ressoa: será que o amor pode sobreviver à dor? A busca pela resposta continua. O sol começava a se pôr, lançando uma luz suave sobre os rostos de duas pessoas que há muito não se viam. O silêncio no ar era denso, carregado de emoções não ditas.
Alguém finalmente decidiu romper a barreira. Mãe, eu não consigo esquecer o que aconteceu. Você vendeu a minha casa, o lugar onde cresci. Eu me senti traído. As palavras ecoaram, reverberando no coração daquela mulher. Ela olhou nos olhos dele, e ali, em meio ao peso das memórias, algo começou a mudar. Eu sei que errei. Eu pensei que estava fazendo o melhor. A sinceridade em sua voz era palpável. Ele sentiu uma mistura de raiva e compreensão. O que ela não sabia era que o abandono daquelas paredes não era a única ferida. Era a sensação de não ser suficiente, de não ser amado o bastante. A pausa entre eles parecia interminável. Ambos respiravam fundo, buscando coragem. Alguém que já tinha passado por isso sabe que a dor é uma sombra persistente. Mas naquele momento, uma nova luz surgia. O que podemos fazer para seguir em frente? Perguntou ele, com a voz trêmula. A resposta estava nos olhos dela. Podemos tentar, juntos. Conversar sobre isso, entender o que aconteceu. O alívio começou a se infiltrar nas fissuras do que parecia ser um relacionamento irremediável. Muitas pessoas acreditam que o perdão é uma ponte difícil de atravessar, mas eles estavam prestes a descobrir que esse caminho pode ser repleto de flores. As mãos se entrelaçaram, um gesto simples, mas carregado de significado. Começavam a construir um novo entendimento, um espaço onde a dor poderia ser transformada em aprendizado. O amor, eles perceberam, é uma força poderosa. Uma força que pode curar feridas profundas. Você se lembra da árvore no quintal? Ele perguntou, um sorriso tímido surgindo. Ela assentiu, e as lembranças começaram a fluir. Eu sempre sonhei em voltar e replantá-la, em um novo terreno. O que você acha? Eu adoraria. Mas precisamos fazer isso juntos. As palavras pareciam leves agora, como se toda a carga emocional estivesse começando a se dissipar. O que antes era um muro intransponível estava se tornando uma ponte. O perdão estava ao alcance, e a comunicação se tornava o alicerce de um novo começo. A noite caía, mas algo brilhava entre eles. O amor pode realmente curar feridas, mesmo as mais profundas. O que mais eles poderiam descobrir um sobre o outro? A jornada apenas começava. Ele olhava o papel amarelado em suas mãos. A luz da tarde entrava pela janela, lançando sombras dançantes sobre o chão. Esse papel tinha o poder de desenterrar memórias, emoções e a dor que ficou escondida por uma década. O que realmente importa? Essa pergunta ecoava em sua mente, cheia de confusões. A lembrança da casa que um dia foi um lar vibrante, agora apenas um símbolo de traição e perda. O que deveria ser um abrigo tornou-se um campo de batalha emocional. Ele se perguntava se a decisão de sua mãe, de vender tudo para alguém que parecia promissor, era realmente a escolha certa. Mas o amor pode ser cego, e ele sabia disso. À medida que refletia, sentimentos misturados borbulhavam dentro dele. Raiva, tristeza, confusão. Aquele homem tinha entrado em sua vida e levado não apenas uma casa, mas também a confiança que ele tinha em sua mãe. Era difícil aceitar que os laços familiares haviam sido rompidos de uma forma tão abrupta. Mas, ao mesmo tempo, ele se perguntava quem era ele para julgar. O amor é um fio delicado, que muitas vezes se entrelaça com decisões difíceis. Enquanto caminhava pela sala, revivia pequenos momentos. As risadas, as brigas, as promessas nunca cumpridas. A vida não é feita só de acertos. É feita de escolhas, muitas vezes dolorosas. O que realmente importa? Essa pergunta já não era mais apenas sobre a venda da casa, mas sobre tudo o que vieram depois. As relações, as expectativas, os sonhos destruídos. Ele precisava entender seus próprios sentimentos, fazer um inventário emocional. Afinal, o tempo não apaga as feridas, mas pode ensinar a perdoar. Para seguir em frente, era crucial encarar o que doía. A comunicação poderia ser a ponte para reparações. Sentar-se à mesa, olhar nos olhos de sua mãe e do homem que um dia o feriu. Poderia haver um espaço para o perdão? A resposta estava mais próxima do que ele imaginava. A conexão entre pessoas é mais forte do que os erros cometidos. Mas será que todos estariam dispostos a abrir seus corações? Enquanto a tarde escurecia, ele sentiu um peso se levantando.
A possibilidade de um novo começo se desenhava à sua frente, mas ainda restava a pergunta: vale a pena? A vida é feita de decisões. Algumas são difíceis, mas o perdão pode ser a chave para o futuro. O que realmente importa? A resposta estava prestes a ser revelada. A dor é um peso insuportável, e muitos não sabem como se livrar dela. Para essa pessoa, o rancor se tornará um companheiro constante. O passado carregava a marca da traição, e o sentimento de abandono ecoava em cada canto de sua vida. Vender a casa foi um ato que destruiu não apenas um lar, mas também a confiança. As memórias, as risadas, as promessas, tudo desmoronou em um instante. Mas, à medida que os anos passaram, algo mudou dentro dela. O ódio deixava de ser um abrigo e se transformava em uma prisão. As feridas começaram a cicatrizar, e uma incômoda pergunta surgia: e se a libertação estivesse ao alcance? O perdão. Essa palavra, tão simples, mas tão difícil de aceitar. Poderia aquele ato, tão pequeno em aparência, mudar tudo? Um dia, enquanto revivia o passado em suas reflexões, algo inesperado ocorreu. Alguém lhe trouxe um papel. Um documento que continha não apenas um acordo, mas uma revelação. As emoções se agitaram. Ao olhar para aquele pedaço de papel, a raiva começou a se dissipar. Era como se aquela folha tivesse o poder de quebrar as correntes que a prendiam. Lágrimas brotaram. Não de tristeza, mas de alívio. E naquele momento, uma nova compreensão surgiu. O perdão não era sobre absolver os erros do passado, mas sobre libertar-se deles. Essa pessoa percebeu que, ao perdoar, não estava apenas permitindo que o outro seguisse em frente, mas também se libertando do peso que a acompanhava. Muitos que passam por situações semelhantes se sentem esmagados pela dor. O ressentimento é um fardo que consome a alma. Mas o perdão pode ser a chave que abre as portas da liberdade. Ao decidir se libertar, essa pessoa não apenas desfez as amarras do passado, mas também encontrou um novo caminho para a felicidade. O verdadeiro poder do perdão reside na capacidade de transformar a dor em crescimento. Ali, diante do papel, essa pessoa fez uma escolha. Uma escolha que não só mudaria sua vida, mas que também ensinaria a outros que, em algum momento, a dor pode se transformar em libertação. Mas a história não termina aqui. O que mais será revelado nesse percurso de cura? A jornada do perdão apenas começou. Um silêncio pesado pairava no ar. O olhar de alguém refletia uma mistura de dor e esperança. Após anos de distanciamento, a mãe decidiu que era hora de buscar reconciliação. Aquela decisão não foi fácil. As memórias ainda estavam frescas, como cicatrizes abertas. Como curar uma ferida tão profunda? Essa pessoa tomou coragem. Sentou-se em uma mesa de café, as mãos tremendo levemente, com um bilhete guardado no bolso. O coração batia acelerado. O que diria? Como pedir desculpas por uma decisão que devastou tantos sonhos? A imagem do filho, saindo de casa, cheia de promessas não cumpridas, a assombrava. Agora, era necessário enfrentar a verdade. Quando ele chegou, a ansiedade estava estampada no rosto dela. O sorriso que uma vez iluminou o lar agora parecia distante. Havia um espaço entre eles, um abismo formado por palavras não ditas. Ele olhou fixamente, como se tentasse ler a alma dela. Em um instante, tudo poderia mudar. Bastava uma frase, uma confissão, um gesto de vulnerabilidade. Mas o passado pesava nas palavras. E a voz dela falhou. Um nó na garganta. Ele apertou os lábios, esperando, mas o tempo parecia correr em círculos. O silêncio tornou-se ensurdecedor. As memórias invadiam a mente. Risos, brigas, e aquele dia fatídico que mudou tudo. Para muitos, o perdão pode parecer um ato de fraqueza. Mas, na verdade, é um dos atos mais corajosos que podemos realizar. Essa pessoa respirou fundo. Eu errei, finalmente disse, com a voz mais forte do que esperava. Eu deixei que a dor me guiasse. Um olhar significativo se formou entre eles. Havia uma oportunidade no ar. Não apenas de consertar o que foi quebrado, mas de construir algo novo. A esperança começou a acender uma chama no peito. O perdão não significava esquecer, mas sim, libertar-se do peso que ambos carregavam.
Muitos enfrentam essa batalha interna. O desejo de ser compreendido, de ser ouvido. Às vezes, os resquícios do passado nos impedem de seguir em frente. Mas recomeços são possíveis. E a comunicação sincera pode ser o primeiro passo. No meio da intensa troca de sentimentos, ela puxou o bilhete do bolso. Um pedaço de papel que, por tantos anos, foi um símbolo de dor. Naquele momento, ele percebeu que o que realmente importava não era o que estava escrito, mas a intenção por trás dele. O desejo de reconciliação. O desejo de um novo capítulo, onde o amor e o perdão poderiam florescer novamente. Essa conversa poderia ser um divisor de águas. Mas o futuro ainda estava em aberto. O que viria a seguir? Era hora de dar o próximo passo, mas eles sabiam que precisariam de coragem. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. O silêncio na sala era ensurdecedor. O peso da dor pairava no ar. Muitas vezes, o coração de alguém pode parecer uma fortaleza intransponível, construída de mágoas e ressentimentos. Mas, em momentos como esse, a fragilidade da relação se torna evidente. Essa pessoa, que tanto havia sofrido, olhava para sua mãe com um misto de raiva e saudade. Era difícil imaginar que a mesma mulher que lhe dera vida agora era o símbolo de uma traição dolorosa. Após anos de distância, finalmente se sentaram face a face, em busca de um entendimento que parecia impossível. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, enquanto a tristeza se refletia nos olhos dele. O tempo não havia curado as feridas, mas talvez fosse hora de enfrentar o passado. Você não entende o que eu passei, ele começou, a voz trêmula. Ela suspirou, um suspiro profundo que parecia carregar o peso de uma vida inteira. E você não sabe o quanto eu me arrependi. As palavras flutuavam entre eles como nuvens pesadas prestes a desabar. O papel em sua mão estava ali, mas não era apenas um documento. Era um símbolo. Um símbolo de um passado que não poderia ser apagado, mas que poderia, quem sabe, ser reescrito. Eles entenderam que o verdadeiro conflito não estava no que ocorreu anos atrás, mas na falta de comunicação. Na ausência de um diálogo que poderia ter poupado tanto sofrimento. Ele não queria ser apenas um filho magoado. Ela não queria ser apenas uma mãe que falhou. Ambos eram humanos, imperfeitos, e agora, também vulneráveis. Eles se aproximaram, quase hesitantes, como se o espaço que os separava fosse feito de vidro. Alguém poderia pensar que o orgulho e a dor prevaleceriam, mas a necessidade de amor era mais forte. Vamos tentar de novo? Ele perguntou, quase em um sussurro. E pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu. Um sorriso tímido, mas cheio de significado. Sim, vamos. Aquela resposta foi um bálsamo para suas almas cansadas. Era um passo em direção ao perdão. Um espaço para que novas memórias fossem feitas, longe das sombras do passado. O amor, aquele sentimento tão poderoso, havia encontrado uma fresta de luz. Eles se uniram em um abraço que parecia desmantelar anos de dor e desconfiança, um ato simples, mas transformador. Ali, naquele instante, a união era mais forte que a dor. A mensagem era clara: comunicar-se e perdoar pode ser a chave para curar até os ferimentos mais profundos. E enquanto as lágrimas escorriam, um novo capítulo estava prestes a começar. Mas o que acontece agora? A jornada deles ainda está longe de terminar. Era uma tarde qualquer, mas para alguém, aquele dia seria marcado por uma decisão. O namorado, que um dia parecia ser a resposta para todas as perguntas, agora enfrentava um dilema. Ele olhou nos olhos dela, buscando palavras que já não encontrava. O silêncio pesado entre eles falava mais que qualquer frase ensaiada. A tristeza começava a tomar conta do ambiente. Ela sentia um nó na garganta, como se o ar tivesse desaparecido. O que antes era amor, agora se tornava uma contagem regressiva para o fim. Ele hesitava, mas algo dentro dele dizia que era hora de partir. O amor não correspondido pesava mais do que a esperança. Eu não consigo mais, ele finalmente murmurou, a voz carregada de dor. Ao ouvir essas palavras, algo quebrou dentro dela. Era como se um muro desmoronasse, deixando à vista as feridas que estavam escondidas. Ela sempre soube que existia uma linha tênue entre amor e dor, mas naquele momento, a linha se tornou um abismo. Por um instante, o mundo parou.
Ela queria gritar, lutar, mas ao mesmo tempo, uma parte dela sabia que às vezes deixar ir é necessário. O amor não correspondido se transforma em um fardo pesado quando não há reciprocidade. A ideia de perder o que mais ama a deixava paralisada. Ele se virou, e o olhar dela o seguia, buscando um último sinal de que tudo ficaria bem. A tristeza a envolvia como um cobertor frio. Ele foi embora, levando consigo uma parte dela. A vida continuava, mas a sensação de perda era palpável. A casa que um dia foi lar agora parecia um eco vazio. Com o passar dos dias, a dor se tornava um ritual. A saudade se misturava à esperança de um novo começo. Mas, como lidar com o que ficou? O perdão não era apenas para ele, mas para si mesma. Comunicar-se, entender que cada um tem seu próprio caminho, era o primeiro passo. Quem passa por isso sabe que a necessidade de se libertar do que não serve é essencial. Às vezes, o amor é sobre deixar ir. E enquanto ela se recuperava, a vida seguia seu curso. O que ainda estava por vir? Qual seria a próxima página dessa história? O maior desafio ainda estava à frente, e ela precisava estar pronta para enfrentá-lo. A vida é feita de ciclos, e essa pessoa estava prestes a entrar em um novo. Depois de 10 anos de dor, de cicatrizes profundas deixadas pela traição de quem deveria proteger, um novo capítulo se abria. A lembrança daquela casa, vendida sem aviso, ainda ecoava em sua mente, um lembrete constante do que fora perdido. Mas agora, ali estava ela, com um papel nas mãos. Um papel que, em seu coração, simbolizava não apenas um contrato, mas também um caminho de volta ao que realmente importava. Os desafios ainda assombravam. A traição, o abandono e a desconfiança não se dissipavam facilmente. Era como um fantasma que pairava sobre cada conversa, sobre cada olhar. Essa pessoa sabia que não seria simples. Havia ressentimentos enterrados, palavras não ditas e promessas quebradas. Mas havia algo mais potente que todos esses sentimentos, a esperança. A esperança de que a comunicação pudesse abrir portas antes lacradas. Enquanto caminhava em direção ao futuro, esse alguém sentia o peso do passado, mas também a leveza de um novo começo. A tristeza ainda estava presente, mas não era mais um empecilho. A cada passo, a cada respiração, havia um convite para o perdão, não apenas para outra pessoa, mas também para si mesma. A reconciliação não era um sinal de fraqueza, mas de coragem. Uma oportunidade de transformar dor em aprendizado. E ali, em meio a um mar de incertezas, a pessoa sorriu. Porque sabia que os caminhos mais difíceis frequentemente levam às vistas mais deslumbrantes. O futuro estava desenhado em neblina, mas cada passo dado com sinceridade e honestidade tornava um pouco mais claro. A vida, afinal, sempre oferece novos começos, e essa pessoa estava decidida a abraçar cada um deles. O que parecia um final era, na verdade, um recomeço. E, ao olhar para aquele papel, entendeu que, por mais complicadas que fossem as relações, sempre haveria espaço para a cura, para o entendimento, para o amor resgatado. Portanto, para aqueles que passam por isso, lembrem-se, o perdão não apaga a dor, mas transforma a história. Cada conversa difícil, cada gesto sincero, é um passo rumo a um futuro digno de ser vivido. Abrace a possibilidade do amanhã, porque, no final, é isso que realmente importa. A vida é um ciclo contínuo de dar e receber, de entender e permitir-se sentir. E quem sabe? O amanhã pode ser muito mais lindo do que você imagina.